Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta quarta entrevista do ciclo de entrevistas da Comissão Portuguesa de Túneis, dos membros jovens, profissionais consagrados na área dos túneis e da geotecnia. E pronto, gostaria de começar por cumprimentar o nosso convidado de hoje, o professor Jorge Almeida e Sousa, e agradecer desde já a disponibilidade que teve para participar nesta entrevista. E, portanto, sem perder mais tempo, passamos então a falar um pouco da carreira do professor Jorge Almeida e Sousa. Professor, eu sei que tem duas licenciaturas, uma em Engenharia Eletrotécnica e outra em Engenharia Civil, e gostava de perguntar como é que surgiu o seu interesse pela Engenharia Civil e depois, mais tarde, pela Geotecnia e pelos túneis. Ora bem, então, a todos também um bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu interesse em engenharia civil surgiu ainda, eu era aluno de eletrotecnia na FEUP. No fim do quarto ano do curso, ou seja, a um ano do final, ao relembrar todas as cadeiras, antigamente às unidades curriculares nós chamávamos cadeiras, Sim. ao relembrar todas as cadeiras que já tinha feito no curso, verifiquei que aquela de que mais tinha gostado tinha sido resistência dos materiais, que era uma cadeira que na altura fazia parte do currículo do plano de estudos de engenharia eletrotécnica. Ora bem, isso significava que tinha errado, estava no curso errado. E nas férias do quarto para o quinto ano, resolvi pedir a transferência para a engenharia civil. E essa transferência foi-me concedida, mas obrigando-me a voltar ao terceiro ano e mais obrigando-me a fazer 3 disciplinas dos 2 primeiros anos. Sim. Ou seja, isto significava que, em vez de estar a um ano no final do curso, passaria a estar a 3 anos e pouco. Pensando que o meu pai não deveria gostar muito disso, o meu pai era oficial do Exército, estava na altura mobilizado em Moçambique, desisti da ideia. Paciência. Vou acabar a retrotecnia e avanço por aqui. Portanto, esta foi a maneira como me comecei a perceber que o meu futuro provavelmente estaria ligado à engenharia civil. Bem, mas desisti na altura e só 7 anos mais tarde, portanto isto passou-se em 72, só 7 anos mais tarde, já casado e já à espera do primeiro filho, e já assistente de engenharia eletrotécnica aqui na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, resolvi inscrever-me agora na Universidade de Coimbra, naturalmente. Ou seja, eu fui durante 4 anos, simultaneamente docente e aluno da mesma faculdade. Eu fui docente no Departamento de Engenharia Eletrotécnica, enquanto era aluno no Departamento de Engenharia Civil. Aliás, curiosamente, no ano anterior a eu ter escrito, eu fui docente de Engenharia Civil, porque eles tinham no plano de estudos uma disciplina chamada Eletrotecnia e Iluminação, de que eu dei, que eu tinha dado. Portanto, teve piada na altura. Ora bem, depois, como é que eu cheguei à geotecnia? Tirei um curso e, na altura, em engenharia civil, eu tenho a impressão que em todas as escolas, no técnico, nomeadamente no técnico e na FEUP, só havia 3 ramos. Isto é, no último ano, havia opções condicionadas, e os 3 ramos que existiam aqui no departamento, em Coimbra, eram estruturas, hidráulica e planeamento e urbanismo. Naturalmente que eu escolhi estruturas, porque tinha sido essa área aquela que me tinha atraído para o curso. Exato. Naturalmente, eu sou engenheiro com a opção de estruturas, engenheiro civil com a opção de estruturas. Mas
o interesse na geotecnia já cá estava. Não havia geotecnia na altura. Mas o interesse pela geotecnia já cá estava. E esse interesse, eu gostava de referir isso, foi-me incutido por um professor, que foi o engenheiro Rui Furtado, falecido com 94 anos, há 2 meses. Pá. Foi um docente que marcou, um docente de engenharia civil, que marcou profundamente, não apenas por me ter criado esse interesse pela geotecnia, mas também pelo que aprendi com a sua maneira de ser. O engenheiro Furtado era um tipo que era caracterizado até ao fim da sua vida, até aos 94 anos, por uma permanente vontade de tudo aprender e de tudo compreender. A gente dizia até que ele às vezes era chato, porque tirava. Nós tínhamos que esconder algum artigo novo ou algum livro que tivéssemos, porque ele fotocopiava tudo na esperança de conseguir tudo ler. Extraordinário. Mas foi ele então que me incutiu esse gostinho pela geotecnia. Eu lembro-me de que no fim das aulas discutia algumas coisas com ele, quando ele foi meu professor, e lembro perfeitamente que uma das matérias com que discuti muito, porque me fazia confusão, aliás, foi das matérias de todos os cursos por onde passei que mais me custou compreender, que foi a resistência ao corte das argilas. Aquela coisa dos ensaios drenados, ensaios não drenados, ensaios consolidados não drenados, eu foi difícil perceber para que é que aquilo tudo servia. E discuti muito com o engenheiro Furtado. Portanto, o bichinho estava cá. E depois a decisão definitiva pelo trabalho do domínio de geotecnia resultou do facto de ter ido fazer o mestrado para a FEUP, no Porto. E tive 2 professores brilhantes. E ambos, o mestrado era um mestrado de estruturas, mas os 2 professores brilhantes que eu tive eram ambos de geotecnia. O Manuel Matos Fernandes e o António Silva Cardoso, que são indiscutivelmente 2 nomes incontornáveis da geotecnia portuguesa. Dois fulanos brilhantes, infelizmente, um já falecido, o António Silva Cardoso. Portanto, a geotecnia, eu tinha que ser geotécnico. Exato. Finalmente, quando surgem os túneis surgem quando da tese de mestrado. Os meus orientadores da tese de mestrado eram Matos Fernandes e o Luís Ribeiro Sousa, que era investigador no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E eles propuseram-me, na altura, para a minha tese, retroanalisar o comportamento do túnel da Serra do Pilar, que é o túnel de acesso à ponte São João, no Porto, cujo projeto era do professor, aliás, o projeto quer da ponte, quer do túnel, era do professor Edgar Cardoso. Posso dizer que o professor Edgar Cardoso era um brilhantíssimo projetista de pontes, quanto a túneis, sabia pouco da questão. Mas, e a partir desse momento, os fenómenos associados à abertura do túnel apaixonaram-me. E era essa especialidade que eu queria estudar, e foi essa especialidade, foi nessa área que fiz posteriormente o meu doutoramento. E é daí que surge o meu trabalho fundamental nesta área de turismo. Portanto, os professores tiveram de facto muita importância, não é? Nas escolhas Sim, indiscutível. que foi fazendo. Foram, aliás, o próprio gosto pela resistência de materiais surgiu de um professor que eu só o conheci na altura e depois perdi completamente o contacto com ele, que era um engenheiro Sampaio da FEUP do Porto. Aliás, indiscutivelmente, um bom professor marca sempre um aluno. Eu tive bons professores, indiscutivelmente. Bons mestres. Sim. Professor, pronto, eu ia fazer aqui mais uma pergunta, mas eu penso que já respondeu esta pergunta, que era se considerava realizado com a escolha profissional que fez. Eu até digo assim, bota realizado nisso, pá. Mas eu aí até te dizia assim uma coisa, eu sinto-me realizado, primeiro porque trabalho efetivamente na área científica de que gosto, como mostrei a seguir,
mas também, e também muito por fazer aquilo que na realidade gosto de fazer, que é ensinar. Exato. Eu tenho que reconhecer que tenho uma paixão do caraças pelo ensino, pá. E quando as coisas se fazem com paixão, fazem-se melhor e resultam melhor. Eu posso dizer que depois de uma aula ou de uma sessão de dúvidas, eu saí sempre melhor do que quando entrei. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. E dei Exato. aulas às mais variadas horas. Eu cheguei a dar aulas quando estava no Porto a fazer mestrado, chegava a primeiro às 10 horas e dava aulas às 10 da noite. Pá. E isso sempre me deu um enorme prazer. E deixa-me também dizer-te que nesta realização tive a sorte. Aliás, acho que todos nós temos a sorte. Pá. Não sei se é uma coincidência, será uma coincidência, mas eu conheci a maioria das pessoas com que trabalhei na área de geotecnia, tornei-me verdadeiramente amigo delas. Pá. E isso também é extraordinariamente importante. Em particular, e eu gostava de assinalar isso, dos meus colegas do departamento. Ao longo dos anos, dos vários anos que estive no departamento de Sim. Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, na área de geotecnia, estou fundamentalmente a falar na área de geotecnia, trabalhei com um grupo fantástico de colegas. Pá. Nós, mais que as boas relações de trabalho, nós éramos verdadeiramente amigos. Isso é extraordinariamente importante. Nós gozávamos com o êxito dos outros e preocupávamos com as suas dificuldades. Digo isto com sinceridade e acredito e desejo que esta amizade entre eles, agora que estou fora, continue por Claro. muitos e bons anos, porque estou certo que este grupo de geotecnia da Universidade de Coimbra tem todas as possibilidades de se tornar a principal referência da geotecnia nacional. Claro. Essas relações são Aspiro por muito isso com toda importantes. a franqueza. Sim. Portanto, senti-me perfeitamente realizado na profissão que exerci. Pronto, e a minha próxima pergunta está também relacionada agora com a sua resposta, que é o que é que o professor destaca da sua experiência como professor, nomeadamente na Universidade de Coimbra, não, é? Onde esteve mais tempo, e também qual a importância que atribui a esta relação entre o professor e o aluno, não é? Bem, eu fui professor por acaso, porque eu quando acabei o curso de eletrotecnia era para ficar no Porto, na hidroelétrica do Cávado, pá, e já tinha, já tinha os contactos, já estava tudo planeado. Fui convidado para vir para Coimbra, porque o curso de Engenharia Civil, entretanto, tinha sido, o curso de Engenharia, as engenharias, melhor, tinham sido criadas. Eu fui convidado para vir para Coimbra e Coimbra sempre me encantou. Apesar de eu ser de Coimbra, até vivi fora, vinha passar férias a Coimbra, porque o meu pai era oficial do Exército, portanto, passei, vivi em vários sítios, mas Coimbra, que era o sítio de férias, foi sempre uma cidade que me encantou. E, portanto, quando fui convidado para vir para Coimbra, pá, caraças, vou para Coimbra. Não sabia o que era ensinar, não sabia ainda se gostaria de ser professor, mas experimentar em Coimbra era uma coisa que sem dúvida que me atraía. E tive sorte, porque na realidade acabei por fazer aquilo que que gosto de fazer. E uma das coisas que mais prazer me deu ao ensinar é aperceber-me das capacidades, nós apercebermos das capacidades dos alunos e vê-los aproveitá-las e crescer é extraordinariamente gratificante. Eu, tanto mais gratificante é quanto, naturalmente, mais longe eles conseguirem chegar. Exato. E eu tenho de reconhecer que dei aulas durante 48 anos e encontrei alunos brilhantes. Ao fim de 3 ou 4 aulas, eu reconhecia nesses alunos que eles eram muito melhores que eu. Mas, sem dúvida nenhuma. Eu tive, posso dizer assim, um grupo de duas mãos cheias, pá. Mais de 10 alunos que eram realmente alunos, pessoas brilhantes, e eu acertava, porque nenhum deles me desiludiu. Todos eles desenvolveram carreiras profissionais brilhantes. Isso deu-me um prazer, deu-me sempre um prazer muito, muito grande.
Aliás, um deles chegou ao reitor da Universidade de Coimbra. Exato, foi acompanhado. Agora, a pergunta que fazes sobre a relação entre o professor e o aluno, pá, o que é que eu acho? Eu acho que é fundamental que a relação seja o mais próximo possível. Pá. O aluno tem que reconhecer, e é isso que vai permitir que o aluno reconheça no professor. O aluno tem que reconhecer o professor, naturalmente, para além dos seus conhecimentos. É lógico. Um gajo que não saiba, não consegue ensinar, é lógico. Mas, além disso, o aluno tem que reconhecer no professor a sua disponibilidade para ajudar e muitas vezes para o ouvir só. É fundamental. Mas cuidado. O professor também tem que reconhecer. Há uma coisa que me parece fundamental no professor. Ele tem que reconhecer as dificuldades dos alunos. E tem que moldar as suas aulas a essas dificuldades. Eu digo, o professor tem que se pôr na pele do aluno. O professor tem que se lembrar das dificuldades que teve quando passou pelos bancos da escola. Eu digo, o que eu gosto de dizer é que um professor tem que se saber pôr na pele do aluno. Falar para os nossos pares é completamente diferente do que falar para alunos. E eu conheço colegas brilhantes e que não tenho dúvidas nenhumas com conhecimentos profundos sobre a matéria que está a lecionar e que não têm perante os alunos o sucesso que mereceriam ter. Porquê? Porque não conseguem pôr-se na pele do aluno. Isto é, não conseguem chegar, ou melhor, baixar ao nível a que o aluno está. Esse é o aspecto fundamental no professor, do meu ponto de vista. É importante, não é, para o aluno compreender as coisas e depois também estar mais motivado. Repara que eu gostava sempre muito da aula que dava a seguir, a aula que dava sobre uma matéria que para mim era nova. Se eu tivesse que estudar para dar uma aula, eu tinha a certeza que essa aula era um sucesso. Desculpa a falta de modéstia, mas era um sucesso porque era mais fácil ter sucesso. Porque eu, como tinha que ter estudado aquilo naquela altura para dar a aula, eu tinha-me apercebido dos pontos onde era preciso dar maior ênfase, onde era preciso estar mais atento à reação dos alunos. Exato. A experiência também ajuda aí, não é? É indiscutível. Professor, já agora, e na sequência desta relação professor-aluno, queria lhe perguntar também se lembra de alguma situação interessante, deve ter tido muitas, não é? Mas uma que queira destacar que tenha acontecido numa das suas aulas. Sei, posso já, duas engraçadas, pá. Por exemplo, estava a dar uma aula de estática e estava a explicar como se poderia analisar a estatia de uma estrutura. A estática é uma cadeira que agora normalmente do primeiro ano, na altura era uma cadeira do segundo ano, que eu acho que é a primeira cadeira do curso em que nós nos conseguimos aperceber do jeito que o aluno tem para a engenharia civil. Acho que é das cadeiras fundamentais do curso. Nomeadamente esta parte da análise da estatia, aquela estrutura isostática e hiperstática, constituída por um sistema de dois corpos, três corpos. Como é que os corpos se ligam? Acho que isto é dos aspectos fundamentais e dos aspectos que os alunos mais dificuldades têm em perceber. Estava eu a explicar isso quando lá do fundo da aula há um gajo que grita, pá, um aluno repetente, que grita: caraças, finalmente percebi. O que é que tinha acontecido? O tipo não era nada parvo, mas tinha chumbado no ano anterior até com uma nota muito fraca. Pá. Ele tinha dado o clique. Naquele momento, ao ouvir aquela explicação, ele tinha feito o clique. No fim do ano teve 18 à cadeira. Pá.
Esse é outro aspecto interessante, curioso, foi na primeira aula de uma cadeira do primeiro ano que eu fui responsável, introdução à engenharia civil durante alguns anos, ou muitos anos, apercebi-me que um dos alunos novos que tinha entrado era filho de um antigo colega meu de engenharia eletrotécnica. Fartámos de rir depois, porque o que é que tinha de piada? Enfim, a gente está velho, já tem alunos que são novos, já tem alunos de colegas nossos, mas este tinha uma particularidade. O pai deste aluno tinha-me rasgado um exame e tinha-me obrigado a desistir. E roubou-me o exame porquê? Porque eu estava à minha frente, estávamos a fazer o exame de eletrónica, ele estava à minha frente e pediu-me o exercício número 2. E eu já tinha o ponto praticamente todo, aquilo eram 3 exercícios, 4 horas com consulta e tal. Eu tinha o exame todo feito e disse-lhe, espera que eu passo tudo. E passei-lhe a resolução de todo o meu ponto. Para ele copiar, fica mal, mas é verdade, copiar a pergunta número 2. Bem, 10 minutos depois, 15 minutos depois, o professor diz, está na hora. Eu estava lá desde as 8 da manhã, isto era 1 da tarde. Antigamente os exames demoravam muito mais tempo do que demoram hoje. Era mais longo. Indiscutível. Não, quase 1 hora, o professor começa a dizer, entrega os exames e tal. E eu bato-lhe assim nas costas e digo, Fernando, passa-me o ponto. E o gajo vai ao bolso das calças e tira papéis rasgados. Era o meu exame. Eu estava convencido que eu tinha passado rascunha no exame propriamente dito. E, portanto, desisti. Contei esta história na aula, naturalmente, foi uma risada geral. A ideia que eu tenho não me preocupei muito. Hoje, mais tarde, talvez me preocupasse. Levei na maior esse facto. Era o curso de eletrotecnia, não é? Também? Era o curso de eletrotecnia. Era o último ano do curso de eletrotecnia. Okay. Aliás, isso fez-me formar em outubro. Eu formei-me dia 13 de outubro em eletrotecnia exatamente por causa disso, desse exame. Ok, então mudando agora um bocadinho de assunto, passando aqui para outra área, qual foi o projeto, o primeiro projeto em que o professor participou como consultor e o que é que gostaria de destacar dessa participação que teve? Olha, o primeiro projeto, estava eu ainda a fazer o doutoramento, no princípio da década de 90, 92. 92 foi no projeto do túnel ali na Crel, na A9 de Carenque, chamado Túnel dos Dinossauros. O projeto era da COBA e trabalhei com o Raul Pistone, que é alguém que nas últimas décadas tem tido um papel importante na geotecnia portuguesa. E eu fui, na altura, as disponibilidades computacionais não eram grandes, e portanto fui eu que fiz os cálculos numéricos, todos os cálculos numéricos desse túnel. Uhum. Aspectos de que me lembro, um mais alegre, outro menos. O melhor deles foi foi o primeiro trabalho que eu fiz nesta área, na própria área de geotecnia. Nunca tinha trabalhado posterior. Foi ter verificado com satisfação e conforto que sentia ao perceber-me que era capaz de falar e discutir com quem muito mais experiência do que eu tinha e que já tinha feito muitos projetos e com sucesso. Eu senti-me perfeitamente à vontade, embora nunca tivesse colaborado externamente à universidade, isso deu-me muita confiança e deu-me muito gosto. Esse foi um aspecto muito positivo. Um aspecto de que me lembro, me preocupou um pouco, foi o facto, novato, as contas tinham sido feitas, os cálculos tinham sido feitos por mim, embora
depois até podemos discutir um pouco. Os cálculos, as contas valem o que valem, pá. E contra mim estou a falar porque sou um homem fundamentalmente numérico, mas contra mim estou a falar. Mas tinha feito as contas todas e na altura em que estava em que se construiu o túnel de Carenque, também se construiu o túnel perto, que é o túnel de Montemor, uns quilómetros. E Sim. esse túnel de Montemor teve um acidente. Foi criada uma chaminé até à superfície. Epá, e como novato, eu comecei a pensar, porra, não me terei enganado nos cálculos, pá, não terá alguma coisa errada nisto, não vai acontecer o mesmo em Carenque, pá. E a preocupação foi tanta que lembro-me de estar em férias nas Azanhas do Mar, quando isto aconteceu, e durante uma noite não consegui pregar olho, não consegui deixar de pensar, porra, que poderia ter feito alguma coisa errada e algum acidente também podia acontecer no túnel de Carenque. Pois. Nitidamente, coisas de novato, coisas de alguém que não tem experiência nenhuma na matéria. O recobrimento não era muito grande, não é? No túnel de O Carenque. cobrimento não era muito grande. Pois. Aliás, no túnel de Carenque eram duas galerias, numa galeria do lado norte, o recobrimento era mesmo extraordinariamente pequeno, pá. Era Uhum. mesmo extraordinariamente pequeno. Um, e, portanto, nesta área da consultoria em obras subterrâneas, portanto, depois deste primeiro projeto, não é? Que outros projetos é que o professor destacaria como projetos mais marcantes e mais desafiantes da sua carreira? Não sei, eu acho que aquele provavelmente é que eu tive mais trabalho, porque fizemos centenas de cálculos, pá, modelámos todas as hipóteses possíveis, foi o projeto da estação do Terreiro do Paço, no metropolitano de Lisboa. Esse projeto, a componente geotécnica desse projeto era da responsabilidade do Mateus Brito, o engenheiro Mateus Brito, do Matos Fernandes e do Silva Cardoso. Nós aqui em Coimbra fizemos os Sim. cálculos com o programa que eu desenvolvi no âmbito da minha tese de doutoramento, fizemos todos os cálculos dessa estação. Depois que acompanhei também a construção, e realmente é uma obra emblemática da geotecnia portuguesa, pá, e deu muito gozo, pá. Deu muito gozo ter participado, ter colaborado, ter sido consultor. Um, Também dois túneis que marcaram, de que gostei, que marcaram significativamente, foram túneis de vãos muito grandes, que é o projeto da Senor, do meu amigo Baião, Carlos Baião, Sim. que são os túneis na Madeira de Santa Cruz e de Mato Forte, ali na A10, pá, que são túneis com vãos da ordem dos 20 metros. E, por exemplo, ali o túnel de Mato Forte teve um comportamento que não era aquilo que nós expectávamos. Olha aí, as estimativas, por exemplo, das deformações falharam completamente. E a caracterização, quer geológica, quer geotécnica, até tinha sido bem, bem completa, mas as estimativas falharam completamente. Não houve problema nenhum, aquilo comportou-se muito bem, mas em termos de deformações, falhámos completamente. Os cálculos foram feitos por mim, portanto estou à vontade de dizer isso. Pá. Estavam à Na espera de verdade, mais. o maciço mostrou-se muito mais deformável do que seria expectável. E já agora o último que também me deu muito gosto foi o trabalho do meu último ano já reformado, pá, que foi a revisão do projeto do Plano Geral de Raja de Lisboa. Também me deu muito prazer, pá. Normalmente o último trabalho é sempre o que nos dá mais prazer. É o que a gente se lembra melhor. Está agora a iniciar a construção. É exatamente. É exatamente. Hum, portanto, tinha outra pergunta para lhe fazer, que era a seguinte: quais é que são os maiores desafios que o professor ainda pensa que pode vir a ter agora no futuro? Um homem reformado, acho que objetivos têm que os ter sempre, mas têm que ser pequeninos e têm que ser pensados, não a longo prazo, mas a curto prazo. Mas já agora que falas nisso, eu gostava de testemunhar uma coisa que eu acho que todos nós que nos reformamos, eh, pelo qual todos nós passamos. Pá. Como é que eu encarei
o facto de ter que ter jubilado há 2 anos, o que é que. Como eu encarei a coisa? Francamente, encarei-a como um acontecimento natural, é evidente. Pá, alguém que escolheu o serviço público para a sua realização profissional, pá, é evidente que tem que encarar esta fase da vida de forma natural. Mas cuidado, mas não sem vontade nenhuma de comemorar. E isto porquê? Porque hum, eu senti sempre uma certa nostalgia, pá. Porquê? Porque provavelmente sem muita razão. Porque eu estava convencido que a velhice, enquanto perdas de capacidades físicas e psíquicas, não estaria ainda assim tão perto como isso. Pá. E, e também por um certo receio, pelas dificuldades que poderia vir a ter, do facto de ter que existir mudanças, pá, e mudanças inerentes a esta nova etapa. Reparem que passaria a ter, indiscutivelmente, muito mais tempo livre de Exato, constrangimentos que são impostos pelo trabalho. Pá. Como é claro. que eu encararia isto? Pá? Opa, afinal, não me tem custado assim tanto. Pá. Mas também, não, como te digo, não me importaria nada de ter continuado, fundamentalmente, a trabalhar, continuo a trabalhar, mas a dar aulas, as aulas fazem falta, isso com toda a franqueza. Pá. Claro. O que é que eu penso, o que é que eu penso fazer? O que eu penso fazer está ainda, continua a ser muito ligado à geotecnia. Pá. Eu tenho ainda, hum, penso e tenho colaborado na escola, sempre que a área para isso me solicita. Pá. E, naturalmente, nas funções legalmente definidas por pessoas jubiladas, porque eu não posso fazer tudo, mas há funções que a lei permite que se faça, nomeadamente orientações, quer de mestrados, quer de doutoramentos, pertenças a júris de Uhum. mestrado e de doutoramento, e ainda, epá, aquilo que eu tenho feito e que espero continuar a fazer é lecionar algumas temáticas que os colegas responsáveis pelas disciplinas acham que eu posso ajudar. Pá. Isso Claro. tem-me dado, isso continua-me a dar Mantém essa relação. muito prazer. Pá. Um objetivo que eu teria, que eu há 2 anos tinha posto, mas que hoje já acho difícil concretizar, seria continuar a colaborar com a Universidade de Pemba, em Moçambique. Eu gostei imenso de lá estar. Pá. Exato. Reconheci capacidades que não esperava em fulanos que viviam em condições que para nós eram quase que subhumanas. Pá. Uhum. Foi uma experiência extraordinariamente enriquecedora. E eu gostava muito de trabalhar, por exemplo, na preparação de docentes. Não me importava nada de lá estar 3, 4 meses preparando docentes, dando aulas com docentes, pá, e preparando-os. Acho que é muito difícil, a situação em Pema é muito má e Uhum. acho muito difícil que isso se possa concretizar, mas era um dos objetivos Exato. que, E mais à frente também que, vamos falar um bocadinho sobre que isso. teria. E depois, relativamente, epá, consultoria, trabalho de consultoria, pá, e agora, que foi uma coisa que esteve muito parada durante 5, 6 anos, nós não tínhamos nada, não tivemos nada, eu durante 5, 6 anos praticamente não fiz nada de trabalhos para o exterior, a não ser coisas chatas de tribunais, coisa que valha, mas Pois. verdadeiramente interessantes não tinha nada, não tive nada, pá, houve ali um período de noites, digamos assim. Hoje, com aquilo que eu julgo que é o maior investimento que vai haver em infraestruturas, portanto, esses trabalhos de consultoria vão de certeza aparecer, já depois de jubilado, além do Plano Geral de Trás de Lisboa, já tive trabalho também na linha rosa do Metro Porto, Pois. portanto, as coisas vão nitidamente, vão Metros nitidamente, estão em expansão. vão nitidamente aparecer, julgo eu, pá. E finalmente, um projeto que espero ainda vir a concretizar. Um livro, será um livro, pelo menos um capítulo de um livro, gostava de escrever, sobre concepção, projeto e construção de obras subterrâneas. Um livro que eu, simultaneamente, que gostava
que ajudasse os estudantes a iniciar-se nesta temática, mas não só para os estudantes. Um livro também que servisse de manual de apoio à prática profissional do engenheiro geotécnico, nomeadamente do engenheiro que trabalha nesta área. Isso gostaria de fazer e vou apostar nisso, francamente. Quando há franqueza, acho que vou apostar Sim, nisso. acho que seria um ótimo projeto, não é? Acho que vou apostar nisso. Todos nós agradeceríamos. Opa, tem milhares de páginas escritas lá, portanto. Pois, vai dar bastante trabalho, não é? Sim, mas, opa, Mas mas era muita coisa está interessante. escrita, não é agora, mas dar uma sequência lógica Claro, enfim, organizar, não é? é coisa que dá trabalho, mas com o tempo tudo se consegue. E pronto, desta fase da entrevista, gostava de lhe perguntar ainda, ahm, que nos dissesse um bocadinho, nos falasse um bocadinho de outras atividades ou hobbies que tem, para além da Hobbies, engenharia. opa, hobbies é ler, eu gosto muito de ler, pá, graças a Deus. Pá. E antigamente era jogar futebol. E eu tive a sorte de jogar futebol até me apetecer jogar futebol. Pá. Nunca tive lesões, pá, nunca Pois, tive assim, coisa. Eu joguei até. Deixei de jogar depois dos 55, quase já 60 anos, e deixei de jogar porque deixei de ter prazer. Eu tinha falado no gosto da leitura e o gosto, antigamente, por jogar futebol. E da sorte que tive de deixar de jogar futebol exatamente quando me apeteceu deixar de jogar futebol. Eu, inicialmente, todos os dias acordava, às quintas-feiras jogava sempre contra os alunos, tínhamos uma equipa que jogava sempre contra os alunos. Eu, primeiramente, acordava a pensar que à noite teria jogo, depois, gradualmente, fui-me esquecendo que tinha jogo, foi-me apenas lembrando ao longo do dia, e a certa altura comecei a acordar e a pensar, já não com gosto, mas com desgosto. Dizer, epá, logo tenho jogo, não sei se me apetece ir. Pá. E depois deixei, já não ia todos os dias, depois ia só mês a mês e deixei de ir porque deixei de ter prazer em jogar. uhum, Portanto, também nisso fui feliz, pá, porque deixei de jogar quando me apeteceu deixar de jogar. não é? Mas tenho hoje outro hobby nessa área do desporto. Pá. Aliás, já agora sobre futebol, também gostava de dizer pá, que era um guarda-redes bem jeitoso. Pá. Tinha jeito para a coisa. E, por isso, quando a gente tem jeito, gosta de fazer as coisas. Pá. Um, eu digo a brincar, eu tenho um filho que é campeão do mundo e campeão europeu de futsal. Eu digo, meio a brincar, meio a sério, que tinha mais jeito para a baliza do que ele. Mas enfim, Mas transmitiu-lhe esse gosto, não é? Pelos vistos. indiscutível. Aliás, ele ganhou, ele aprendeu, porque ele ia, a maior parte das vezes comigo, e ia para trás da baliza ver o jogo do pai. Portanto, aprendeu muito com o pai, garantidamente. Pá. E hoje não jogo, pá. Aliás, a última vez que joguei, cheguei a casa com o joelho todo lixado, pá. E é interessante a gente perceber, pá, uma coisa. Eu mentalmente continuo a reagir rápido, pá. Enfim, sempre tive bons reflexos e, portanto, eu sempre via a bola partir, pá, e reagia a tempo. Eu mentalmente continuo a ter esses mesmos reflexos, mas fisicamente esquece. Isto é, quando lá chego, a bola já não está lá, já passou há muito tempo. Mas enfim, é a lei da vida. É Mas normal. o que faço hoje, pá, substituir o futebol por caminhadas. Eu, todos os dias, eu logo pela manhã, entre as 6 e as 7 da manhã, caminho 10 quilómetros. Pois, é considerável. Faz-me muito bem. Pá. E faz muito bem, não só em termos físicos, que me permite manter. Pá, eu pesava mais 26 quilos do que peso hoje. Pá. Uhum. Tive um infarto há, há 13 anos, pá, e a gente vai aprender como melhor e começa a fazer mais exercícios conscientemente. Exato. Mas
O caminhar todos os dias faz-me bem, indiscutivelmente fisicamente, mas não só fisicamente. Psiquicamente faz-me também muitíssimo bem. Eu gosto de dizer, e é verdade, que no fim de caminhar estou sempre melhor de quando começo. Pá. Eu chego, há muitos dias, dias de chuva, em que o tipo levanta-se e diz assim: o que é que eu vou fazer lá para fora? Pá? Mas quando chega à casa, vem muito mais satisfeito. Sempre. Pá. Aliás, deixa-me só dizer-te: o último ano, dos 365 dias do ano, só falhei 3. Pá. E falhei 3 porquê? Porque estive preso na Ilha do Pico, nos Açores, à espera do avião para o continente. Pá. Porque Estava mal. senão, o ano passado tinha feito 365 caminhadas, ou seja, caminhado qualquer coisa como 3.500, 3.600 quilómetros. Exato. E no Eu pico há muito gosto. para onde caminhar. Faz muito bem, pá, francamente. Pá. Ok, então passamos agora para uma segunda parte da entrevista, mais relacionada aqui com a área dos túneis e também com outras perguntas. Um, eu gostava de lhe perguntar como é que o professor acha que poderá evoluir a modelação numérica de túneis no futuro e que aspectos é que ainda, com mais relevância, é que ainda há a melhorar, na sua opinião. Portanto, o que eu estava a dizer é que, do meu ponto de vista, hum, estou a falar no projeto propriamente dito, a capacidade computacional e os modelos construtivos hoje existentes, acho que há pouca necessidade de maior evolução. E digo isto porquê? Reparem, as incertezas associadas a este tipo de obras. Pá, basta pensar na grande variabilidade dos maciços interessados, que faz com que os Sim, modelos geológicos, geotécnicos que nós depois vamos utilizar possam não conseguir reproduzir as condições reais, bem como a grande dificuldade na definição dos parâmetros definidores do seu comportamento, parecem justificar a afirmação feita. Quer dizer, para que é que vale complicar o problema se os dados de entrada têm tantas incertezas? Portanto, francamente, acho que o que existe hoje é suficiente para um projeto, nomeadamente um projeto corrente de uma obra subterrânea, com toda a franqueza. Aliás, e sou da opinião ainda mais que os modelos a utilizar, que hoje, em determinadas situações, se justifique que sejam modelos tridimensionais, análises tridimensionais, sem dúvida nenhuma, mas que os modelos construtivos a utilizar não sejam demasiado complexos. Não há nada, do meu ponto de vista, não há nada que justifique a utilização em projeto corrente de modelos extraordinariamente complexos. Aliás, só dificulta, porque a grande parte das pessoas não faz ideia de que representa cada um daqueles parâmetros que lá está. E, portanto, não vale a pena. Só atrapalha. É sim. mais uma coisa que só atrapalha. Eu gostava de, aqui, referir. Esta ideia é uma ideia já antiga da não necessidade da utilização de modelos muito complexos. Do engenheiro, do LNEC, que eu conheci já no fim da vida, o engenheiro Fock, que em 1975, eu acho que isto é paradigmático, é extraordinariamente importante. Em 1975, dizia o engenheiro Fock, eu abro parênteses e leio o que ele dizia, que aquilo que se ganha, exatidão formal, com o uso destes modelos complexos, não pode ser substanciado por correspondente exatidão na descrição do comportamento mecânico. Na realidade, dizia ele, não só existem dificuldades na caracterização laboratorial dos parâmetros, a maioria deles sem qualquer significado físico, como o facto de as características mecânicas do maciço serem erráticas de ponto para ponto, torna pouco prático medianizá-las, de modo a se poder adotar parâmetros realmente representativos. Isto dizia em 1975 o engenheiro Fock. Eu,
em 2023 digo o mesmo. Pá. Acho isto real e continua a ser real hoje. E basta pensar a discussão que nós temos quando utilizamos um modelo elástico. Qual é o modo de formabilidade de uma areia? Pá? Varia entre aqui, em função do número SPT, do número de pancadas, entre os 20 e os 40. Ou seja, estamos a considerar 1 para 2. Pá. Pois. Se é tão difícil caracterizar um parâmetro que a gente fisicamente sabe o que é, imaginemos quão difícil é caracterizar parâmetros que não têm qualquer significado físico, que são expoentes definidos de maneira a que a curva do ensaio realizado passe pelos pontos que a gente quer. Não tem significado, com toda a franqueza. Portanto, modelos simples. Aliás, o modelo que agora se utiliza muito, e que é o modelo simples, que é o modelo hiperbólico. Mas, francamente, em muitos projetos que tenho visto, as pessoas não fazem ideia de que parâmetros devem. Primeiro, não fazem ideia de quais são os parâmetros do modelo. Pá. E que valores devem utilizar. Pá. Isto é verdadeiro. Pá. Isto é verdade. Estamos a falar em projetos de responsabilidade. Ora, se o modelo hiperbólico, o modelo do Larding Soil, é um modelo simples, a gente está a pensar agora em modelos com 15, 20, 25 parâmetros. Não, esqueçam isso, não vale a pena. Diz assim, então este gajo trabalha em modelação numérica, mas acha que não é muito importante. Acho, não é verdade isso. Pá. Eu gostava de salientar que julgo que os grandes avanços na geotecnia nos últimos anos, particularmente em alguns tipos de obras. Estou a falar em obras de escavações, porque eu acho que o que eu vou dizer não se aplica tanto, por exemplo, a fundações superficiais, a taludes. Acho que Sim. os modelos numéricos não trouxeram grandes avanços nessas obras, mas em obras subterrâneas, os grandes avanços estiveram muito associados, indiscutivelmente, à modulação numérica, aos modelos numéricos. Os modelos numéricos foram extraordinariamente importantes no avanço, no conhecimento adquirido nesse tipo de obras. Isso parece-me extraordinariamente importante. Mas eu acho, do meu ponto de vista, essa importância esteve mais, ou pelo menos tanto, relacionada com o permitir conhecer melhor os fenómenos e os mecanismos associados a esta obra, do que propriamente com as estimativas do comportamento da obra. Pois. Estás a ver? Isto é, a modulação numérica foi mais importante e é mais importante para nós conhecermos a fenomenologia da obra, os fenómenos, os mecanismos associados à obra, do que a própria estimativa do comportamento. Porque se nós modelamos, e qualquer projeto tem que ter a modelação numérica, mas se chegarmos numa determinada secção do túnel, olha, o cálculo deu um assentamento máximo de 15 milímetros. Observe-se a obra e deu 15 milímetros. Bom cálculo. Bom cálculo não. Um gajo cheio de sorte. Pois está tudo. Às vezes mas a importância da modulação dos métodos numéricos é enorme. Mas temos que olhar aonde, em que situação, em que situações é que essa importância foi mais acentuada. Mais na modelação dos fenómenos mais complexos. Exatamente. Não tanto não tanto da estimativa do comportamento real. Exato. Sim. E, portanto, também aqui relacionado, eu gostava de lhe perguntar qual a importância que o professor atribui à investigação científica se basear em casos de estudo reais, não ser só... Grande, enorme, bota grande nisso. Pá. Aliás, associado à pergunta anterior, eu julgo que os grandes avanços dos conhecimentos alcançados na geotecnia
estão indiscutivelmente ligados, como falei anteriormente, aos métodos numéricos, mas estão também muito associados à observação e interpretação do comportamento de obras reais. Nomeadamente, eu estou a falar, nomeadamente, os avanços relacionados com a eficácia de novas tecnologias e técnicas de construção, tem muito a ver com a observação da obra. Portanto, naturalmente, que a investigação científica ganha e ganha muito se basear no estudo de casos reais. Mas já agora, deixa-me só alertar para um Sim, sim. aspecto que eu luto há muito, que eu falo há muito tempo. Será que o universo científico reconhece isto? Não aparece. Cada vez mais, os trabalhos científicos na área da engenharia civil e também na geotecnia têm menos engenharia, consequentemente, menos obra. Parece profundamente errado isto e espero que esta situação se altere. Mas repara, de que esta situação vem de onde? É fruto de quê? Da necessidade da publicação de cada vez maior número de artigos, independentemente da sua qualidade. Podem ser, desculpem, uma merda de artigos, mas o número conta para a progressão na carreira académica. E é muito mais difícil e demora muito mais tempo fazer um artigo Claro. sobre o comportamento de uma obra do que um artigo sobre a aplicação de um algoritmo qualquer que aplicado a 5 ou 6 casos distintos dá 5 ou 6 artigos. Uhum. Isso acho que todos Pois. nós temos que lutar para que isso seja alterado. Acho que a observação de uma obra e a investigação científica baseada na observação de uma obra é extraordinariamente importante. Tem que haver esse esforço, não é? Exatamente. Hum, Há pouco o professor já tinha falado aqui um bocadinho da sua experiência em Pemba, não é? Penso eu. E eu, de facto, tinha aqui uma pergunta para lhe fazer, relativa à sua experiência a nível internacional, nomeadamente, nas missões de cooperação em que participou, tanto com uma universidade angolana como com outra moçambicana. E, portanto, eu queria lhe perguntar como é que avalia o contributo que a nossa engenharia tem dado nos países, de língua oficial portuguesa. Bem, essa experiência de que falaste foi para mim extraordinariamente enriquecedora, mas bem enriquecedora. Ao constatar, apesar de todas as limitações e dificuldades existentes, a enorme vontade de aprender das realidades dos estudantes que tive. Pá. E mais, a superior capacidade de alguns deles. Eu, num dos anos que estive em Moçambique, o melhor aluno, melhor, os 2 melhores alunos que eu tive nesse ano foram 2 alunos que tive na Universidade de Pemba, em Moçambique. Alunos que escreviam mal português, mas tinham uma capacidade de raciocínio verdadeiramente acima, muito acima da média. É por esta minha experiência que me faz pena ver que a colaboração das instituições de ensino superior portuguesas com as dos PALOP têm sido muito limitadas e descontínuas no tempo. Isso faz-me pena. Acho que nós podíamos ter, nós, a Universidade de Coimbra, e outras instituições podiam ter tido e podem ter maior colaboração e ajudar universidades dos PALOPs. Isso parece-me evidente, indiscutível. Aliás, eu acho que maior intervenção que as instituições de ensino superior têm tido, nomeadamente em Angola, as empresas de construção civil. Uhum. E gostava de salientar que essa intervenção destas empresas nos PALOPs tem sido importante, indiscutivelmente, para o desenvolvimento desses países. Mas não esqueçam que ela também foi de extraordinária importância para Portugal. E foi extraordinariamente importante para Portugal porquê?
porque permitiu e permite aumentar o mercado de trabalho. Claro. E foi isso que permitiu que, na altura de crise do país, o desemprego na área não tivesse sido demasiadamente elevado. E não foi. O desemprego, apesar da crise, o desemprego na área de engenharia civil não foi demasiadamente elevado. E não foi demasiadamente elevado, um dos motivos foi este. Foi a ida das empresas para os PALOPs, para além depois da ida dos portugueses para diversas partes do mundo, nomeadamente para o norte da Europa. Nós temos vários alunos aqui de Coimbra que estão a trabalhar no norte da Europa. E, por exemplo, na área de geotecnia, embora não trabalhando especificamente na área de geotecnia, os Sim. nossos alunos que se formaram em geotecnia, não há praticamente exemplos de desemprego, de engenheiros que estejam desempregados. Naturalmente, muitos deles não estão a trabalhar no país. Ainda hoje não estão a trabalhar no país, mas estão a trabalhar e grande parte deles com muito sucesso, o que nos dá também muito prazer, evidentemente. Ainda bem. Eh, e, portanto, fechando aqui um bocadinho este conjunto de perguntas, também gostava de lhe perguntar o que é que o professor pensa do papel da engenharia civil, portanto, em particular da geotecnia e dos túneis, não é? Na nossa sociedade atual, não é? Bem, quanto à importância da engenharia civil na sociedade atual, dispenso-me de comentar. Uma vez que acho que ninguém consegue pensar um mundo sem a sua existência. Sem engenharia civil não há mundo, não é? Não Sim. há. Quer dizer, tudo que nos rodeia tem, de alguma maneira, a ver com engenharia civil. Embora muitas vezes já seja dado como adquirido, não é? Diz? Muitas vezes já seja dado como adquirido, não é? As pessoas já não. Não, não. Esse é que é o mal, indiscutível. Mas repara, e agora, a geotecnia, nomeadamente os túneis. Epá, pensando nós que a grande maioria, esta parece-me evidente, aliás, eu costumava, nós tínhamos, em maio de cada ano, fazíamos uma sessão de propaganda de cada uma das áreas. Eu, na altura, fazia da geotecnia, pá. E aquilo que eu chamava a atenção aos alunos é que já viram alguma estrutura de engenharia civil fundada no ar? Nunca tinham visto, para não. É evidente que a grande maioria das estruturas de engenharia civil, a sua concepção, o seu dimensionamento, são, em parte, em alguns casos, em muitos casos, aliás, no essencial, controladas pelo comportamento dos maciços terrosos ou rochosos. É indiscutível. Onde estão implantadas. Pensando nisto, facilmente se percebe o interesse da geotecnia. Se a engenharia civil é importante, qualquer obra, estatura de engenharia civil está relacionada com a geotecnia. Então, bota importância Está na base de na tudo. geotecnia. E esta importância tende a aumentar no futuro, indiscutivelmente. Isto porquê? Nomeadamente a parte das obras subterrâneas. Porque cada vez, e por questões ambientais, o espaço subterrâneo tem que ser ocupado, deixando a superfície livre para as funções, aquilo que nós chamamos as funções nobres, a habitação e o lazer. E tudo que seja infraestruturas deverá, a tendência é de utilizar o espaço subterrâneo. Portanto, o crescimento da importância da geotecnia, particularmente das estruturas subterrâneas, tende a crescer indiscutivelmente com o tempo. Estamos naquilo que nós chamamos a era ambiental. Uhum. Parece-me indiscutível. E já agora chama a atenção que a geotecnia não é apenas importante na engenharia civil. Não nos esquecemos no ambiente e na sustentabilidade. Cada vez mais os problemas que se põem nesse campo têm a ver com geotecnia. Estamos a falar em prevenção de desmoronamentos, deslizamentos, armazenamento de resíduos, dispersão de poluentes, etc, etc. Portanto, cada vez mais
a geotecnia é uma área não só ligada à engenharia civil, mas também ao ambiente e à sustentabilidade. Portanto, é um campo indiscutivelmente com futuro. Exato, prevê-se um bom futuro, felizmente. Eu aos meus filhos já tenho toda a vida organizada, mas aos meus netos hei de fazer propaganda à engenharia civil, que bem precisa. Exatamente. Ahm, e pronto, agora passando para uma última fase da entrevista, gostava de lhe perguntar relativamente à Comissão Portuguesa de Túneis, como é que o professor vê o futuro desta comissão, nomeadamente no que se refere, aos membros, ao papel que os membros mais jovens podem vir a ter na comissão. Opa, tanto no presente como no futuro, me parece ser inquestionável a importância destas comissões, da Comissão Portuguesa de Túneis e de todas as outras comissões. Pá. Isso parece-me inquestionável. Eu tenho dúvidas, francamente, sobre o papel dos meus mais jovens. Pá. Aqui a coisa é, o que é que a gente chama mais jovens? São jovens geotécnicos ou são já jovens que estão a iniciar-se no trabalho ou jovens que já estão na área? Pá. Aqui tenho alguma. Tu és um deles, pá, naturalmente. Teoricamente, os mais jovens seriam até aos 35 anos, mas isto Epá, é difícil. Eu é não, mas repara, é um porque limite que é difícil de... aquilo que estas comissões deverão tratar, no meu ponto de vista, exige experiência, pá. Portanto, para os jovens, tenho alguma dificuldade cuidado, eles podem tirar muito dos Claro, resultados do trabalho destas comissões. Sem a experiência, a sua colaboração têm que ser parece-me. apoiados, não é? Claro, não é? Têm que ser Exatamente, apoiados. Mas também é exatamente. importante, se calhar, E, para naturalmente eles o poderem... jovem vai deixando de ser jovem Exato. e Exato. vai adquirindo cada vez mais experiência e, portanto, cada vez nós como indivíduos, vocês como indivíduos, cada vez se vão aproximando de chegar a um patamar que vos permita, naturalmente, discutir estes assuntos que devem ser discutidos, estes assuntos muito particulares, do meu ponto de vista, que devem ser discutidos nesta, nesta comissão. Aliás, relativamente à Comissão Portuguesa de Túneis, por exemplo, aquilo que foi feito nos últimos anos com a criação do guia de práticas para a contratação de obras geotécnicas complexas, é um belíssimo exemplo do que estas comissões podem e devem fazer. Sim, aqui a ideia era, portanto, no fundo, que os mais jovens, que se pode haver esta transmissão de conhecimentos entre todas as gerações, não é? Que não se forma aqui um Aí vazio sim, geracional, aí sim, depois impeça, exatamente. não é? Aí sim, ou seja, a transmissão aos jovens de A conhecimento. experiência. Exatamente, a experiência. Sim. Aliás, a experiência, sobre a experiência também tem que se dizer. Eu digo muito que, aliás, há experiências e experiências. Pá. Exato. Eu há um termo que utilizo que é a experiência consciente, que é diferente da experiência só. Professor, gostaria de lhe perguntar agora qual é a opinião que tem relativamente à tendência atual que temos vindo a observar, não é? De diminuição de alunos nos cursos de engenharia civil. Epá, vejo a questão francamente com muita preocupação. Sim. Uh, ainda hoje, em 2023. Se tu me permites, eu Sim, compartilho só a tela, claro. só para mostrar aqui dois gráficos, uns gráficos que tenho preparado. Vê-se, não se vê, Luís? Sim, eu aqui estou a ver bem, sim. Pronto, ok. Reparem, o que é que eu gostava de falar e alertar para a situação? Eu represento neste primeiro gráfico que aqui está, represento desde o fim, o início do processo de Bolonha, portanto, estamos a falar de 2007, 2008, e eu tenho resultados aqui até 2019. Uhum.
que foi quando deixei a direção do departamento. A verde estão representados desculpa, os alunos, a evolução dos candidatos aos cursos de engenharia civil nas instituições superiores do país. Estou a falar de universidades públicas e institutos. E a azul estão representados o número de candidatos primeira opção. E há aqui uma diferença muito significativa desde sempre, desde desculpa, desde 2017 até 2019. Mas reparem que em 2019 nós temos praticamente 7 vezes mais candidatos do que candidatos primeira opção. E reparem que a queda brusca, e bota brusco nisto, aconteceu exatamente em 2011, que é quando houve a crise. A crise no país. E essa crise no país esteve muito associada à crise da construção. As pessoas associaram a crise geral à crise da construção, nomeadamente da construção pública. E isto repercutiu imediatamente nas candidaturas aos cursos de engenharia civil. Portanto, indiscutivelmente que a causa principal para a queda da procura dos cursos de engenharia civil tem a ver com a crise que foi associada à construção civil. Isto aqui é bem marcante, não deixa dúvidas nenhumas. E repara, isto bateu no fundo exatamente em 2014. Para em 2014, em todo o país, estes resultados são resultados apenas da primeira fase do concurso. Portanto, depois há a segunda e a terceira fase, portanto, estes números crescem ligeiramente. Mas os números da primeira fase são os mais elucidativos. Repare que na primeira fase do concurso geral de acesso de 2014, o número de candidatos, primeira opção, o número de pessoas que queriam vir para a engenharia civil do país era de 63. Num país que tem 324 câmaras. Pois, muitíssimo baixo. Não? Ora bem, mas na altura, eu e muita gente pensava que o crescimento seria em U. Isto é, o crescimento seria muito rápido. Isto é, isto recuperaria rapidamente. E como nós vimos aqui, não é assim nem pouco mais ou menos. Depois de batermos o fundo nos anos seguintes, houve um ligeiro acréscimo, mas reparem que a partir de 2017, praticamente, isto estabilizou. Aqui diz assim, porquê? Reparem, porque a construção pública é aquela que dava efetivamente emprego. Eu estou a falar que... Reparem que depois de 2014 a construção de habitação de edifícios cresceu de alguma maneira significativamente. Mas em termos de candidaturas isso não se repetiu. E não se repetiu também porquê? Porque paga-se muito mal. Isso a culpa é dos nossos empresários. Paga-se muito mal a um jovem engenheiro. Reparem, eu estou a falar que o que nesta altura se pagava ao engenheiro, pouco mais era que o ordenado mínimo. Era impossível. E onde é que há trabalho? Há trabalho em Lisboa. E como é que um jovem, nomeadamente que não seja de Lisboa, conseguia ir viver para Lisboa com o ordenado miserável que lhe pagava? Isso tem consequências. E isso é aqui bem visível. Repara que o crescimento, houve algum crescimento, mas depois nos últimos anos, e eu tenho resultados, não tenho aqui, mas tenho resultados de 2020, 2021 e 2022, isto cresceu muito pouco. Isto praticamente se manteve. Ou seja, a procura dos cursos de engenharia civil é extraordinariamente pequena. E reparem que eu tenho, nos últimos anos, não tenho gráfico, mas tenho aqui os alunos colocados.
Estes são o número de alunos colocados. Reparem que nos últimos anos o número de alunos colocados não variou muito. Pois. Há aqui um ano de 2020 que foi melhor, mas reparem, 497, 464, 458, 547, 487, 501. Ou seja, o número de alunos colocados está naturalmente entre este número de alunos candidatos e alunos candidatos primeira opção, andará alguns por aqui, mas reparem, praticamente numa linha horizontal. Não tem nem pouco mais ou menos crescido. Uhum. Estás a ver? Sim. E reparem, é evidente que esta queda, já agora, esta queda pronunciada de alunos fez-se sentir nas universidades e nos institutos superiores, indiscutivelmente, e nas universidades, nomeadamente daquelas que não são Lisboa e Porto, esta queda fez sentir de forma assustadora. Eu tenho aqui, só para teres uma ideia, para as pessoas terem uma ideia, a evolução dos alunos no curso de Engenharia Civil da nossa faculdade. Reparem que em 2007, 2008, que foi o primeiro ano da reforma de Bolonha, nós tínhamos 1000 e poucos alunos. Em 2017, 18, isto é, numa década, isto baixou 2/3. Nós passámos a ter 1/3 dos alunos que tínhamos 10 anos antes. Pá. Reparem que o corpo docente é o mesmo. Pois. Os alunos reduziu-se em 10 anos para 1/3. E hoje ele andará à volta de 250, entre 200 e 250, ou seja, continua a diminuir. Esta situação é efetivamente grave para o país, grave para as instituições. Mas já agora, relativamente a este número de alunos colocados, há outro aspecto que gostava de chamar a atenção, que também é alarmante. Reparem que o número de alunos colocados, à volta de 500, chamemos-lhe assim, grosso modo, ao longo dos últimos anos, se nós olharmos para este número que aqui está, que é mais ou menos constante, reparem que o número de alunos colocados, à volta de 500, é mais do dobro do número de alunos de candidatos de primeira opção. Então isto significa que destes 500 alunos que entraram em cada um destes anos, mais de metade, não queria vir para a Engenharia Civil. O que significa que na primeira oportunidade que tiverem, aula com eles. E é por isso que em todas as escolas o número de desistências ao fim do primeiro ano é extraordinariamente significativo. Ou seja, entra pouca gente e da pouca gente que entra, sai muito. Nós, em Coimbra, 20 a 25% dos alunos não se inscrevem no segundo ano do curso. Pois, é muito significativo. Por desistir ou por pedir transferência para outros cursos. E isto acontece não apenas em Coimbra, como acontece nas escolas de referência de engenharia, o IST e a FILP. Ou seja, a situação foi grave, mas continua a ser grave. Mas mais grave, ou tão grave como isto, é a qualidade dos alunos. Eu lamento dizer isso, mas é verdade. E há números que não enganam. E os números que não enganam têm a ver com o percentil do aluno que entra no curso de Engenharia Civil. E o problema não se põe nos institutos ou nas universidades que não sejam em Lisboa e no Porto. E já agora reparem que deste número de alunos, mais de 80% entram nas escolas de Lisboa e do Porto. Mais de 80% entram na FEUP, no IST, na Universidade Nova de Lisboa e nos institutos, o ISEP, fundamentalmente no ISEP, e no ISEL. Uhum. Menos de 20% entram nas outras instituições de ensino superior. Perguntamos, quantas são as instituições de ensino superior em Portugal? Que ensinam engenharia civil neste momento? 20. Mais de 80% entram em 5 delas. Alguma coisa que está errada. E reparem, dizem assim, então, mas isso acontece em todos os cursos. Não acontece, não é verdade.
Por exemplo, eu fui procurar ontem, por exemplo, o que acontece em gestão. Mais de 50% dos cursos, dos alunos que entram em gestão, entram em escolas que não são de Lisboa e do Porto. Ciências do desporto, mais de 70% dos alunos que entram em escolas que são Lisboa e Porto. Portanto, o nosso curso, o curso de Engenharia Civil, é um curso especial até nisso. Uhum. Ou seja, neste momento, está-se a secar as escolas que ensinam Engenharia Civil no país. Resta Lisboa e Porto. É preciso fazer alguma coisa, não é, para É reverter a preciso fazer alguma situação coisa. rapidamente. E, voltando à qualidade dos alunos, o gráfico que eu mostro a seguir é extraordinariamente elucidativo. E estou a mostrar, não tenho os últimos anos, tenho até 2016, mas a situação, estou certo, não se terá alterado. Vou mostrar aqui o percentil médio dos alunos que entram na FEUP, Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, e no Instituto Superior Técnico, em várias engenharias. Repare que eu até tive vergonha e não pus aqui, no Instituto Superior Técnico, pus o percentil dos alunos que entram e não pus na Engenharia Física e Tecnológica e Aeroespacial, porque andava aqui. Uhum. Mas repara, portanto, o que acontece aos alunos de Engenharia Civil, os alunos que entram em Engenharia Civil comparados com aqueles que entram em outras engenharias. O Porto. Estamos a falar de Engenharia Mecânica, Uhum. percentil anda à volta dos 80, Engenharia Informática, Engenharia Química, Engenharia Eletrotécnica de Computadores. E reparem onde estão os alunos da Engenharia Civil. E o mesmo acontece no Instituto Superior Técnico. Portanto, repara, entram poucos alunos. Dos poucos alunos que entram, saem muitos. E os alunos são de qualidade inferior àqueles que entram em qualquer outra das engenharias. Ou seja, a situação da engenharia civil em Portugal não é nem pouco mais ou menos famosa. Alguém tem que pensar nisto, alguém tem que fazer alguma coisa para que esta situação seja alterada. É uma situação extraordinariamente gravosa. Ok. Fica aqui Portanto, está justificada a preocupação. essa nota, essa mensagem, para quem nos estiver a ouvir. Pronto, estamos praticamente eu diria que no final da nossa entrevista. Só tinha aqui mais duas perguntas que gostava de fazer. Ok. Uma delas, e também se calhar está um bocadinho relacionada aqui com a promoção da nossa engenharia, era com base na carreira que o professor tem, não é? Que é uma carreira muito rica, muito abrangente. Que particularidades, em especial da engenharia de túneis, é que o professor diria que torna esta área especialmente atraente para uma carreira profissional? Opa, eu respondo facilmente a isso. Eu acho que, em relação a outras áreas, vamos comparar com outras áreas de engenharia civil. Se nós compararmos com outras áreas de engenharia civil, áreas de especialização de engenharia civil, todas elas são naturalmente importantes, evidentemente. Já discutimos, já falámos sobre a importância da geotecnia. Mas o que é que pode atrair na geotecnia? Do meu ponto de vista, e aquilo que me atraiu, nomeadamente no domínio do projeto. Vou falar, tem muito a ver com o domínio do projeto. Tem a ver com o facto geotécnico trabalhar com materiais naturais. Isto torna mais eliciante. Materiais naturais cujas características mecânicas têm uma variabilidade do caraças. É evidente. Ao contrário do que acontece com outras áreas.
em que se trabalha com materiais que não são naturais, são materiais fabricados e, muitas vezes, com controle de qualidade. Reparem no pormenor. Isto torna a coisa mais aliciante. Porquê? Porque é mais difícil, indiscutivelmente. Assim sendo, epá, é indiscutível. Uh, assim sendo, as obras geotécnicas, sobretudo aquelas que têm um grande desenvolvimento longitudinal, como os túneis, é isso que eu chamo a atenção dos alunos para os atrair para a área. A dificuldade de definir um modelo geológico realmente representativo das condições reais é extraordinariamente grande. E, portanto, o projeto, como eu digo, o projeto de uma obra deste tipo não se faz no escritório. A observação, a instrumentação e a observação da obra é extraordinariamente importante. Aliás, observação e interpretação dos resultados é extraordinariamente importante. E por isso é que eu acho que nesta área, todo o engenheiro, não apenas o engenheiro que trabalha no gabinete, no projeto, como o engenheiro de obra, vai colaborar no projeto. Porque um projeto de uma obra deste tipo só está concluída quando a obra estiver terminada. E, portanto, isto quer dizer que no projeto de uma obra geotécnica, nomeadamente uma obra de túneis, colabora o engenheiro que trabalha no escritório, mas colabora muito o engenheiro que está na própria obra. E tudo isto é indiscutivelmente aliciante. É mais difícil trabalhar geotecnia que noutras áreas, não tenho dúvidas. Exato. A variabilidade, as incertezas. Nós aqui só temos uma certeza. É que vamos ter incertezas. Esta é a única certeza que nós temos nesta área. Mas isso é aliciante. Parece-me evidente. Ok. E pronto, e para terminar, e também com base Está quase na hora do almoço. exatamente, para nós está quase, com base na experiência que o professor tem, não é? Que mensagem é que gostaria de deixar aos engenheiros mais jovens que estão agora a terminar o curso e principalmente àqueles que vão enverdar pela engenharia geotécnica? Eu, aí será mais geral para qualquer jovem geotécnico. Pá. E eu lembro-me nos últimos anos que dei aulas de uma cadeira de primeiro ano chamada aquela introdução à engenharia civil, transmitia aos alunos, era uma cadeira que não chumbava ninguém, pá. Nunca chumbei ninguém. Chumbei um tipo por fraude. Pá. O trabalho era igual aos outros, pá. Foi Mas aí não havia hipótese. o único aluno que não fez a cadeira. Era fundamentalmente uma cadeira em que eu transmitia aos alunos, primeiro, o que era a engenharia civil, um pouco da história da engenharia civil, e lhe gostava de transmitir algumas mensagens, alguns alertas. E em duas mensagens eu dava foco, eu evidenciava. A primeira delas era destinada àqueles alunos que, ao longo do curso, iriam verificar que não estavam satisfeitos. Isto é, o curso estava a prepará-los para algo que eles não gostavam. Ou então, não sentiam capacidades para o curso que estavam a frequentar. E a outra mensagem era para os alunos, outro alerta era para aqueles alunos que, pelo contrário, confirmavam o acerto da sua escolha inicial. Isto é, confirmavam que era aquele curso que queriam seguir. E é para estes, e as mensagens eram naturalmente diferentes, os alertas eram naturalmente diferentes. Eu, já agora, embora eles não continuassem, eu gostava de transmitir aquilo que eu alertava para os alunos que não gostavam, que se iriam a perceber que aquele não era o curso para o qual estavam vocacionados. Uhum. E o que é que eu lhes lembrava? Lembrava-lhes fundamentalmente que tudo deveriam fazer
para ser felizes. Opa, e não tenhas dúvida nenhuma. Um tipo é feliz se trabalhar naquilo que gosta. Eu não acredito que alguém seja feliz se todos os dias estiver a fazer uma coisa que não gosta. Claro. Isso parece-me evidente. Portanto, alertava-os que o mais cedo possível eles deviam desistir do curso. Eu tive muita conversa individual com alunos e apenas 2 me levaram a mal, e tive dezenas de conversas, apenas 2 me levaram a mal, por chamar a atenção para este facto, isto é, aconselhá-los a saírem, a mudarem de curso. Procurarem outros caminhos para os quais se sentissem mais vocacionados. Claro. Eu acho que isto era fundamental. E até lhes dava o meu exemplo. Eu não mudei durante o curso, porque tive medo, entre aspas, do meu pai, que não gostasse da ideia. Pá. Mas mudei ao fim de 10 anos. Pá. E gostei muito de fazer aquilo para o qual me preparei. Portanto, esse era um alerta que não é para aqui. Agora, para aqueles que saíam engenheiros e que gostavam de ser engenheiros, alertavam-os para o seguinte, pá, para aquela sensação de insegurança que no início da atividade profissional qualquer um de nós tem. Isto é, alertavam-vos, e é isso que eu gostava de deixar aqui, para as dificuldades iniciais que qualquer jovem engenheiro, seja geotécnico ou não, vai garantidamente sentir. E dizem, e justifica-se. Porque se nós pensarmos, pá, na grande abrangência de um curso de engenharia civil, pá, um curso de engenharia civil tem que preparar os jovens para serem estruturalistas, trabalhar em hidráulica, urbanismo, planeamento, vias, geotecnia. E geotecnia, quantas áreas diferentes nós podemos trabalhar. É naturalmente impossível que a escola seja capaz de transmitir aos alunos toda a informação necessária para eles se sentirem à vontade quando iniciarem qualquer trabalho. Portanto, esta sensação de insegurança, garantidamente, qualquer jovem engenheiro, a não ser que seja completamente inconsciente, vai sentir. Isso parece-me evidente. Agora, como ultrapassar isto? Epá, isto só pode ser ultrapassado naturalmente com a experiência. E aquilo que eu há bocado falei, com a experiência consciente. E o que é que eu chamo de experiência consciente? Chamo de experiência consciente se as pessoas forem aprendendo ao longo do tempo, à medida que vão fazendo as coisas. Porque eu não posso dizer que alguém que trabalha há 5, 10, 20 anos, sempre no mesmo, e fazendo sempre errado, ganhe qualquer experiência. É evidente que um tipo desses, ao fim de 20 anos, sabe tanto como sabe quando saiu da escola. Mas, se for consciente, isto é, estudar, seguir, ver o que os outros fazem, de forma consciente, rapidamente ganhar a experiência necessária para, ao fazer as coisas, se sentir à vontade. Esse esforço pessoal é muito importante também. Indiscutível. Aliás, e hoje em dia, cada vez mais, ninguém pode ser bom engenheiro ao fim de 20 anos de formatura se ao longo desses 20 anos não tiver estudado, não tiver aprendido. A experiência prática é extraordinariamente importante, mas é preciso complementá-la com o estudo diário. Porque, reparem, todos os dias nos aparecem novas técnicas, novas metodologias, pá, que têm que ser naturalmente aprendidas se nós queremos, ou se quisermos, continuar em ação, chamemos assim. E pronto, chegamos, penso eu, ao fim da nossa entrevista. Não queria deixar de agradecer novamente ao professor Almeida e Sousa Foi um prazer. por, de facto, esta entrevista tão interessante, não é? Em que partilhou connosco tanta coisa interessante.
E queria-vos dizer que a todos os que nos estão a ouvir que estejam atentos, porque vamos tentar dar continuidade a este ciclo de entrevistas no futuro com novas entrevistas. E, portanto, agradecia a todos. Muito obrigado a todos e até à próxima entrevista. Obrigado, Will. Obrigado, professor. Nada.